Olá, amados ouvintes, aqui quem vos saúda é o pastor Wildson, aqui da cidade de Londres, da igreja DML, e estamos aqui neste dia para estarmos tratando do podcast. Este é o penúltimo episódio da temporada. O quadro de hoje é de perguntas e respostas que membros da igreja fizeram. Selecionamos 4 perguntas para o quadro de hoje e vamos para essas perguntas ao qual os irmãos fizeram para que viéssemos estar aqui divulgando, falando com os irmãos acerca de cada pergunta e resposta dentro das Escrituras Sagradas. A primeira pergunta que fomos feita e foi selecionada para este dia é como ter certeza da salvação. Vivemos uma época, um tempo que muitas pessoas têm tido dúvida acerca da salvação. Então nós viemos tratar neste assunto aqui nesta noite. Eu quero já trazer aqui já dentro das Escrituras Sagradas da Palavra de Deus, aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, e nós vamos aqui estar meditando nas Escrituras, porque nada melhor do que estarmos com a Palavra do Senhor, porque ela é viva, ela é eficaz e é a verdade. No livro de Romanos, no capítulo 5, e aqui no verso de número 8 e o 10, aonde fala que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja aqui, meus irmãos, bem claro, né? Mas Deus prova o seu amor, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não tendo mérito algum, Deus prova o seu amor enviando Jesus. E logo aqui que diz aqui, né? Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então podemos ter certeza que pelo sangue de Jesus Cristo temos a salvação, temos morada celestial. Aqui também no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, nós podemos aqui também ver no verso 38 e 39, que diz desta forma: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você veja que esta é uma garantia da nossa salvação em Cristo Jesus, porque Ele veio, se entregou por nós para morrer na cruz do Calvário. E aqui estamos para podermos estar cada dia falando desta grandeza e falando para que os ouvintes, os irmãos, busquem a certeza. E a certeza está aqui dentro das Escrituras Sagradas. Você veja que quando a Bíblia nos relata no livro de Romanos, capítulo 3, e o verso 10, que Deus olhando do céu para a terra não via um justo sequer. E a Bíblia nos relata que Deus, ele tem os seus atributos. Deus, ele tem o seu poder, a sua plenitude. E o amor de Deus, ele abrange todas as coisas. Só que também existe a ira de Deus. Existe a ira, a justiça de Deus. Você veja que quando a Bíblia relata que olhando Deus do céu e não via um justo sequer, Deus olhando ali através da sua justiça, vendo que a situação estava agravada, a justiça de Deus queria agora ser saciada. Então juntou-se a justiça de Deus com a sua ira, porque a ira de Deus, ela tem ciúmes, né? Ela tem ciúmes das coisas celestiais, das coisas santas. E se juntando, veio para que viesse condenar o homem. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele fala: Pai, eu vou descer e vou morrer no lugar deles, eu vou tomar a culpa deles. Só que para que você entenda um pouco e tenha a certeza da sua salvação na pessoa bendita de Jesus. Você veja que quando estava ali a justiça de Deus, a ira de Deus, vamos colocar aqui um exemplo, vou colocar aqui, como se diz, uma comparação. Pegado o homem, a criação, o homem, pegando ele pelos seus colarinhos para o condenar, para o fulminar. Naquele exato momento que ali estava a justiça de Deus, a ira de Deus,
para resolver a todo o pecado sobre a terra. Jesus, ele vem e se direciona à justiça de Deus, e se direciona à ira de Deus, e fala: eu vim e tomei todos os pecados deles sobre mim. E nesse exato momento aqui, vira-se para Cristo, para Jesus, ali a justiça de Deus e a ira de Deus, vê sobre ele o pecado de toda a humanidade. E ali Jesus, como o próprio apóstolo Paulo fala, que havia uma cédula que era contra nós. E Jesus pega essa cédula de culpa contra nós e a crava na cruz, trazendo a todos os homens a salvação. Por isso que diz as Escrituras que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia, tenha certeza da sua salvação na pessoa bendita de Jesus. O inimigo luta nos tempos de hoje, colocando dúvida na cabeça de muitas pessoas, de muitos cristãos e muitos crentes, acerca da sua salvação. Mas se você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, tenha plena certeza, você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Esta é a primeira pergunta que nos foi dada, e aqui está a resposta. Dentro das Escrituras Sagradas, eu quero deixar ainda aqui um outro versículo que ainda que se encontra aqui na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, veja o que diz aqui, e o verso 11 fala desta forma. Capítulo 5, 1 João capítulo 5 e o verso 11, que diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais, veja aí, para que tenhais certeza, que tendes a vida eterna. Se tendes a vida eterna, tem a salvação. E para que creais no nome do Filho de Deus. Então, creia cada dia em Cristo Jesus e você tenha certeza da sua salvação. Vamos passar para a próxima pergunta que nos foram colocadas, para que neste dia deste trabalho, aqui estamos aqui do podcast, vamos aqui ver aqui a segunda pergunta, que é sobre a depressão. E aqui está a pergunta: como os vários personagens da Bíblia conseguiram passar essa fase de tristeza profunda, se é que a Bíblia fala a respeito? Bom, a Bíblia não fala diretamente, não tem um versículo específico que fala sobre essa palavra, depressão, mas fala de profundas tristezas. E houve grandes homens de Deus, até mulheres, e viveram esse momento de profundas tristezas. Mas vamos ver, a depressão há vários sintomas, há vários tipos de depressão. Nos dias de hoje, há pessoas que às vezes ela fica deprimida por talvez não conseguir comprar um carro que ela desejava. Hoje em dia tem pessoas que ficam depressivas por às vezes talvez não conseguir comprar uma casa que ela tanto queria. Enfim, mas vendo esse quadro dentro das Escrituras Sagradas, eu vou citar aqui somente 2 personagens aqui para nós não tomarmos muito tempo. O primeiro deles foi o salmista Davi. Veja, recordamos aqui, Davi era um homem escolhido como o coração de Deus. Você veja que Davi ele viveu momentos, não só um momento, Davi viveu momentos de profundas tristezas. Você veja, quando ele começou a ser perseguido pelo rei Saul, o exército de Israel o perseguia, Davi tinha que ficar fugitivo, dormindo em cavernas. Com certeza ele ficava em profunda tristeza, ficava triste, talvez até em angústia. Mas veja aqui que uma passagem que me chama a atenção, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, veja o que fala aqui, quando Davi ele se une a um dos reis dos filisteus, e os reis dos filisteus preparam uma guerra para ir guerrear contra Israel, contra Saul. Mas não deu certo de Davi participar desta guerra, porque os outros príncipes, eram 5 príncipes, eles não concordaram que Davi participasse. Estava Davi e os seus 600 guerreiros que viviam com ele, que andavam com ele. E nessa altura, Davi vivia com toda a família dele, que a família dos seus guerreiros, na cidade de Ziglag. E nesta ocasião, então, Davi foi rejeitado pelos outros 4 príncipes.
e mandou ele voltar, mandou ele embora para a sua casa. E a Bíblia relata que os amalequitas tinham dado em cima do sul, na região do sul, em Ziglag, e passou aí em Ziglag e levou toda a família de Davi, dos seus companheiros, seus guerreiros, cativos, e levaram todas as riquezas que eles tinham, levaram tudo, e meteram fogo nas casas de todos eles. A Bíblia, se você ver aqui no capítulo 30 de 1 Samuel, no verso 4, diz assim, que quando Davi chega lá e vê a cidade toda chamas, em fumaça, eles colocaram fogo em tudo e levaram o povo cativo, não mataram ninguém. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá, diz assim, então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Então você veja que houve uma profunda tristeza, uma angústia, um desespero, sem saber onde é que estava a sua família. Podemos se colocar que talvez muitos daqueles homens ficaram depressivos, com depressão. Você veja no verso 6 do mesmo capítulo, diz, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. Você veja que Davi, ele também se entristeceu. Davi se angustiou também pelo ocorrido que estava ali acontecendo, porque a sua família, ele não sabia para onde eles foram. Mas a Bíblia relata aqui uma forma de se sair, de sair dessa depressão. Talvez você possa estar vivendo este momento, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe. Mas há uma saída para a depressão, e não é em medicamentos, não é em remédios, não é por orientação médica, é pela mão poderosa do Senhor. Você veja que Davi, simplesmente, ele se esforçou no Senhor. Ele foi buscar a Deus. Ele foi perguntar para Deus. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver que é uma passagem maravilhosa, é muito linda. Davi, ele chama o sacerdote para que viesse consultar a Deus, para saber o que ele deveria fazer, o que decisões ele deveria tomar. Mas ele se esforçando no Senhor, e ele ouve a voz de Deus, e Deus fala, vai e você vai recuperar todos que são da sua família. Você veja que Deus, ele sempre cuida dos seus, e Deus sempre dá soluções para aquele que busca nele a solução. Não vale a pena ficar deprimido, não vale a pena ficar na angústia e desesperado, porque nós servimos um Deus, e existe um Deus que tudo pode, que está em nosso meio, que está conosco todos os dias. Como o próprio Senhor Jesus, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E se ele está conosco, nós somos mais do que vencedores em todas as questões e situações que possamos enfrentar, até mesmo aquelas que às vezes vêm nos colocar em depressão ou em profunda tristeza. Outro personagem que eu também quero trazer aqui, também muito usado nas mãos do Senhor, foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele viveu um dos momentos mais terríveis no lugar de profeta. Por quê? Jeremias foi escolhido por Deus para profetizar só coisa ruim, só destruição, devastação, porque o povo tinha se distanciado de Deus. E Jeremias, ele tomava para si, ele tomava para ele aquelas profecias de saber, meu Deus, o Senhor vai fazer tudo isto com estas pessoas. E isso trouxe a Jeremias profunda tristeza também, ao ponto que se você quiser ver, dentro das Escrituras Sagradas, no livro próprio do livro de Jeremias, no capítulo 20, você vai ver Jeremias lamentando até mesmo o seu nascimento. Ele aquele maldiçoando o dia do seu nascimento, por causa de tudo aquilo que ele vivia, de tudo aquilo que ele passava e tinha que transmitir para as pessoas. E além disso, ele foi jogado em um poço, ele foi várias vezes para a prisão por falar aquilo que Deus mandava ele falar. Ele era maltratado, ele era rejeitado, mas ele não deixava de falar o que Deus mandava. E em exatos momentos, que é como nós vamos ler aqui agora, no livro de Jeremias, no capítulo 20, a partir do verso, eu vou confirmar aqui, no verso 15, diz assim, Jeremias falando, maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso
grandemente, e seja este homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouço o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia o alarindo. Veja que eu vou voltar aqui mais no verso 13, no verso... Oh, Jesus, aqui no 18, vamos continuar no 18 aqui. Porque saiu da madre para ver trabalho e tristeza. Porque saiu da madre para ver trabalho e tristeza. E para que se consumam os meus dias na confusão. Então você veja, Davi lamentou o seu dia do seu nascimento por toda aquela situação que ele vivia. Ele também pode se colocar nos dias de hoje, num linguajar de hoje, ele ficou em depressão. Ele ficou deprimido. Ele ficou em profunda tristeza. Mas você veja que ele fez que nem Davi. Ele também, conhecendo o Deus que ele servia, conhecendo o Senhor, você veja no próprio verso 20, no capítulo 20, o verso 11, você veja que ele diz aqui, mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Então você veja que ele tinha certeza que o Senhor era com ele. Se nós formos ler o livro de Lamentações de Jeremias, nós vamos ver como que ele saiu desta profunda tristeza e depressão. Vamos colocar desta forma então, como está aqui a pergunta. No capítulo 3 de Lamentações, a partir do verso 21, diz assim, olha só, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por as suas misericórdias não tem fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Você veja que mesmo nesses momentos de profunda tristeza e depressão, vamos colocar desta forma, se é que eles estavam em depressão, você veja que eles no Senhor, Davi se esforçou no Senhor, Jeremias se esforçou no Senhor e muitos outros, podemos ver Elias, eu não vou citar nenhum versículo, mas Elias enfrentou a rei Acabe, ele enfrentou os 400 profetas de Baal, mais os 400 de Azera. Enfim, no final mata todos aqueles homens. E quando chega ao ouvido de Jezabel o ocorrido, ela fala assim, assim como foi com eles, que você fez com eles, eu vou fazer com você. Quando ele ouve isso, ele foge, ele sai com medo e vai se pôr ao local isolado. Muitas pessoas que estão em depressão também têm os seus momentos que quer ficar isolado, não quer ver ninguém. Elias ficou desta forma, foi se isolar, ficou isolado, ficou quieto no canto. A Bíblia diz que ele chegou a desejar a sua morte. Ele pediu, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Mas você veja que logo o Senhor providenciou para ele a saída. Deus enviou o anjo, trouxe para ele água e pão, ele comeu. Come, porque muito longa é a tua caminhada. Então você veja que Deus, ele sempre cuida daqueles que se refugiam nele, que buscam ele. Por isso, se você talvez esteja vivendo esses momentos tão difíceis, se esforça no Senhor, creia nele, busque ele, porque ele é, o Senhor Jesus, ele é a solução para todas as questões da vida do ser humano, do homem. Não há enfermidade, não há depressão que suporta o poder do nome de Jesus Cristo. A nossa próxima pergunta, essa é a terceira pergunta a qual foi colocada pelos irmãos aqui da igreja. E foi muitas perguntas, mas essas foram selecionadas 4 perguntas para que hoje fôssemos tratadas aqui. E esta é a terceira. Como me tornar um verdadeiro adorador? Essa pergunta é boa. Não, e as outras não sejam. Esta pergunta é muito boa. Como me tornar um verdadeiro adorador? Antes de entrar aqui nas respostas, para que viemos transmitir para os irmãos, eu quero primeiro ler aqui, lá no livro de João, no Evangelho de João,
no capítulo 4, aonde está falando justamente esse versículo, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Mas eu quero ler aqui da forma que está aqui no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4, e a partir do verso 23. Diz assim, ó, o próprio Senhor Jesus falando, depois de ter aquele encontro com aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana, e Jesus vira e fala assim, ó, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, preste bem atenção nisso, verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Você veja que no primeiro versículo, versículo 23, a parte B do versículo, Deus está à procura. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Hoje nós temos visto aí vários tipos de adoradores, né? De várias formas, cada um apresentando de uma maneira. Só que para Deus se agradar, tem que ser de acordo com o seu requisito. São verdadeiros adoradores que o adora em espírito e em verdade. Veja aí, ó. Por quê? Por que em espírito e em verdade? Porque Deus, ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é exigente nesta área em questão de adoração a ele. Não é só para chegar e cantei e já está ali, já sou um adorador. Não, é em espírito. É você se entregar, é uma entrega ao Senhor. É uma dedicação a Deus. Porque não é um louvor, não é um louvor para o rei da Inglaterra. Não, não é um louvor para um presidente. Não é. É o louvor para o Criador de todas as coisas. Então, a primeira coisa, a resposta que eu venho trazer para você aqui, tenho 7 questões aqui de resposta para cada um de vocês aí, que está ouvindo. Buscar um relacionamento mais profundo. Você quer ser um verdadeiro adorador? Busque ter um relacionamento mais profundo com Deus, mais íntimo com Deus. E para isso você precisa se reservar. O cristão precisa ter o seu momento de reservar-se para com Deus, para fazer as coisas de Deus, para que não venha ter a mistura, porque eu tenho que estar em espírito, para que o Senhor receba a minha adoração e que eu seja um verdadeiro adorador, porque Ele está procurando, e que os seus olhos me achem, eu tenho que estar de acordo com o que Ele requer, Ele quer. Então, a oração, leitura e meditação da Bíblia. Primeiro passo, você tem que ter constantemente oração, está em oração, está meditando, leitura das Escrituras Sagradas, se aprofundando nas coisas de Deus, né? Segunda coisa, focar em Deus. A sua adoração tem que ser para Deus. É Ele que tem que ser, é a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele, porque para Ele, tudo é para Ele, porque o Senhor, neste ponto, meu irmão, você pode ver lá nos tempos que o povo andava pelo deserto, o povo de Israel, Deus falava assim, olha, não fareis para vós outros deuses, porque eu sou o Senhor. É Ele que tem que ser adorado. Não prostrareis diante de imagem de escultura. É o Senhor exigindo. A adorador que adora a Ele tem que ser de acordo com o que Ele quer, da forma dele. Outra resposta. Desenvolver uma vida de santidade. Santificar-nos. Você quer ser um verdadeiro adorador? Santifica-se. Você veja que o apóstolo Paulo ele chega a mencionar uma das suas cartas, não me foge agora a memória, o livro onde ele fala nas Escrituras Sagradas, que deu branco na minha cabeça aqui agora sobre esse versículo. Devemos desenvolver uma vida de santidade, santificar o Senhor. Quando eu lembrar aqui, eu vou falar para vocês aí o versículo que eu ia falar aqui, mas fugiu da minha cabeça. Outra resposta é sermos gratos. Ser grato ao Senhor. Você tem sido grato a Deus? O ser grato a Ele nos leva a sermos verdadeiros adoradores.
Em tudo, meu irmão, em tudo, minha irmã, sermos gratos ao Senhor. Sermos gratos a Ele porque Ele é bom e tem sido bom para conosco. Então, quer se tornar um verdadeiro adorador? Seja grato. Quer se tornar um verdadeiro adorador? Tenha constante oração em oração, não só na igreja. Apesar que muitos nem têm orado na igreja também, né? É importante que você tire esse período de oração em sua casa. Talvez você no seu trabalho, você talvez está lá em momentos que você está sozinho. Fale com Deus, você está orando. Não precisa de fechar os seus olhos para orar. É falar. Orar é dialogar. Orar é falar, é conversar com Deus. Então esteja em oração, que você está em sintonia, em conexão com o Senhor. A leitura e meditação da palavra, da Bíblia Sagrada, isso te leva a você estar se tornando cada dia, passo a passo, um adorador que agrada aos olhos do Senhor. E focar em Deus. Agora vamos lá na quinta resposta que eu coloquei aqui, que é preciso para se tornar um verdadeiro adorador, é praticar a adoração diariamente. Constantemente você está buscando a adoração ao Senhor, glorificando a Ele, cantando hinos de louvor a Ele, não hino de louvor ao homem, né? Eu ia citar aqui um hino que não vai compensar, não vale a pena e pronto. Mas lá, lá. Mas hinos que falem no nome do Senhor, que esteja o nome de Jesus, a honra a Ele, a glória a Ele. E se você não tem um louvor, Jesus, eu te louvo. Jesus, Tu és grande e poderoso. Não há outro que se possa comparar ao Senhor. O Senhor é aquele que está sentado em um alto e sublime trono. Você está glorificando ao Rei, Criador de todas as coisas. Isso te levará a você a cada dia estar se aperfeiçoando e se tornando um verdadeiro adorador em que os olhos do Senhor estará te encontrando. Outra resposta que é a sexta aqui agora. Resposta de uma pergunta, 7 respostas. Aprender a ouvir a voz de Deus. Esta também é importante, meu irmão, minha irmã. Às vezes nos deparamos, nos dias de hoje, nós deparamos com muitos cristãos, muitos crentes, principalmente na hora do culto. Quando está na hora de cantar os louvores, os hinos, o pastor está na direção, ou às vezes está lá o grupo de adoração, os adoradores estão louvando ao Senhor. Às vezes ali, muitos estão até louvando, adorando, cantando junto, entoando louvores ao Senhor, estão exaltando o Senhor. Mas agora, quando chega na hora da palavra, é aqui, olha, aprender a ouvir a voz de Deus. Você quer ser um verdadeiro adorador? Aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando é que eu ouço a voz de Deus, pastor? Olha, um dos momentos mais frequentes de ouvirmos a voz de Deus é quando estamos no culto e o pregador está pregando a palavra de Deus. E muitas das vezes, nesses momentos, muitos de nós se distraem. Às vezes não queremos nem estar dando atenção, não damos importância para aquilo que está sendo pregado. Mas não podemos esquecer que estamos no culto para prestar culto ao Deus vivo, Criador, aquele que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário e nos trazer a salvação e de fazer-nos ter direito de entrarmos no céu. Então é por isso que muitos de nós, às vezes, não somos um verdadeiro adorador. Às vezes podemos perguntar, às vezes o pastor pode até perguntar na igreja, cadê os verdadeiros adoradores? Levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Mas na hora da palavra que a gente vai ver quem é o verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a palavra de Deus. A sétima aqui é cultivar um coração humilde. Ser humilde. Ser uma pessoa humilde, branda, temperada, né? Sabendo o seu lugar. Qual é o seu lugar? Eu sou servo do Senhor, sou uma serva do Senhor. E isto nos faz, a cada dia da nossa vida, nós vamos nos aperfeiçoando e sendo um adorador que agrada a Deus. Então aí está a resposta. Coloquei 7 respostas para que sejamos um verdadeiro adorador, porque Deus está à procura deles. Mas que você, se talvez dentro dessas respostas você não se enquadrava, venha a se enquadrar, venha entrar e fazer, exercer estas 5 respostas que coloquei aqui: buscar a oração, leitura e meditação da palavra, focar em Deus,
quer dizer, a sua adoração ser direcionada a Ele, a Cristo, a Jesus, ao Senhor, exaltando o nome dEle, desenvolver uma vida de santidade. Lembrei o que Paulo falou, né? Desenvolver uma vida de santidade. Paulo lhe chega a mencionar, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Você está entendendo? Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Essas que não me convêm, eu vou estar me santificando. Você está entendendo? Nessas que não me convêm, eu estou santificando-me ao Senhor. Não é que talvez, mas isso não é pecado. Não, não é questão de ser pecado, é de santificar. Você está entendendo? Você lembra aquela certa feita quando o Senhor, ele fala com Moisés, Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, o povo estava em pecado, pegaram os seus ouros, fizeram o bezerro de ouro, estava adorando, Moisés quebrou as tábuas, e aquela coisa, aquela aflição, e aquele desespero que o povo estava ali, e Moisés quebrou as tábuas, Deus falando que não ia mais no meio do povo, e Moisés, não, o Senhor vai conosco, se o Senhor não for conosco, eu não saio daqui, não nos tira daqui. Então Deus vira, veja só, Deus vira para Moisés e fala assim, olha, então santifica o povo. Santifica o povo. Aí Moisés, mas como que eu vou santificar o povo? Te manda que eles tirem deles as arrecadas, as argolas, tirem os seus braceletes, santifiquem o povo. Mas esse é pecado? Não estou falando que isso é pecado, eu estou falando para santificar, meu irmão. Você vai se santificar, é você se purificar para Deus, fazer algo para Deus a mais. Você está entendendo? Se santifica ao Senhor, porque eu posso, mas nem tudo me convém. Amém? Esta é a terceira pergunta e as respostas que foi dada aqui do quadro de hoje do podcast. Amém? Agora vamos para a quarta e última, que foi selecionada para que viéssemos estar aqui falando também nesse dia com os irmãos. A pergunta é desta forma: como melhorar e estreitar nosso relacionamento com Deus nos dias atuais devido à correria cotidiana? É complicado, porque a vida está corrida, não está? Principalmente nós que moramos aqui em outros países, aqui na Inglaterra, outras pessoas que moram nos países da Europa, a vida é muito corrida. Também no Brasil, a vida é corrida. Mas você veja que a palavra do Senhor Jesus, ele mesmo diz, em Mateus 6,33, que é muito conhecida, Jesus fala, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Irmão, às vezes nós falamos para o Senhor que temos fé. Não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas eu tenho fé em Deus, pastor, mas eu tenho que viver a minha vida. Eu tenho que ter a minha vida porque eu não posso parar. Sim, mas você não pode parar a sua vida, mas não pode deixar que a sua vida passe a ser prioridade. A prioridade é as coisas de Deus. Né? Se você quer melhorar e quer estreitar o seu relacionamento com Deus, que você quer ter mais comunhão com Deus, é preciso, nós precisamos priorizar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque o próprio Jesus falou isso. Né? Você veja que no livro de Lucas, capítulo 6, verso 46, Jesus, naquele sermão da montanha, quando ele falava com aquela multidão, chegou a certo momento daquele momento que ele transmitia o seu sermão. No verso 46, nas Escrituras, no capítulo 6 de Lucas, Jesus fala assim, e por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Irmão, a falha de muitos de nós é de não estar fazendo o que o Senhor manda. É não fazer o que Ele está falando dentro da sua palavra. Por isso que há muitos de nós que vivem momentos de aflição, estão se distanciando de Deus, já não tem sentido mais a comunhão, já não tem sentido mais a presença de Deus. Não porque Deus se afastou, não, é porque nós nos afastamos. Nós estamos nos distanciando do Senhor. Por causa de quê, pastor Eudes? Por causa das nossas vidas cotidianas, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida, as coisas que estão se tornando difíceis. E o próprio Jesus disse, Ele não escondeu de ninguém, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vença, você vai vencer em Cristo Jesus. Então, está aí essa pergunta para que eu venha me melhorar, estreitar o meu relacionamento com Deus.
O que eu preciso fazer nos dias tão difíceis, nos dias de correria, em que a vida nossa está a cada dia voltada para o materialismo? Nós devemos tomar cuidado, meu irmão, porque o materialismo tem tomado conta de muitos de nós. E às vezes temos deixado de vir para a casa do Senhor. Às vezes chegamos do nosso dia a dia, do nosso trabalho, com o corpo cansado, exausto. Aí a gente vira e fala, Deus entende. Não, Deus não vai entender. Por quê? Porque Ele já diz na sua palavra, buscai primeiro o meu reino. Busca a minha justiça em primeiro lugar. Priorize, meu irmão, a minha irmã. Sabe por que nos dias de hoje já não temos visto muitas pessoas contar testemunhos? É raro a gente escutar testemunhos hoje. Eu lembro que quando eu era menino, jovem, gente, quase todos os dias na igreja, nos cultos que tinha na igreja, os irmãos faziam fila para contar testemunhos. Faziam filas. Será que Deus mudou? Não, é o mesmo Deus. O que mudou foi as nossas ações. Os crentes de hoje, nós, os crentes dos dias de hoje atuais, temos mudado as nossas atitudes mediante o que o Senhor diz na sua palavra. Temos fugido, temos escorregado em muitas das coisas que o Senhor tem dito na sua palavra e temos priorizado a nosso bem-estar, a nossa vida e às vezes falamos, meu Deus, por que não acontece isso comigo? Às vezes só fico escutando testemunho do irmão A, do irmão B, do irmão ciclano e por que não chega a minha bênção? Irmão, porque talvez está faltando a sua vez de priorizar a Deus, está nos faltando priorizar. Então aí está, você quer melhorar, estreitar o seu relacionamento com Deus nos dias tão difíceis de correria cotidiana? Oração. Dedica mais a sua vida em oração, jejum e santificação e leitura diária da palavra de Deus. Isso vai te fazer você se fortalecer. Isso vai fazer você estar mais se aproximado ao Senhor, estreitando o seu relacionamento com Deus. E a sua vida cristã, ela vai ser outra, vai ser de uma forma diferente de que você vive atualmente. Então, guarda isto. São essas 4 perguntas, essas são as respostas que o Senhor nos trouxe dentro da Santa Escritura, porque nada além do que está aqui dentro das Escrituras Sagradas, porque ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa. E todos nós que dermos crédito a esta palavra e dedicarmos em buscar, vamos encontrar soluções, vamos encontrar saídas. Meu irmão, minha irmã, não temas, pois o Senhor mesmo disse, não temas que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui está o nosso podcast deste dia, né? Estamos agora para encerrar este quadro e vai chegando aí agora também, meus irmãos, a nova temporada, tá bom? Logo estará sendo anunciada aí a nova temporada do podcast e vai ser bênção, vai ser maravilha. Muitas outras perguntas que estão aí, os irmãos estão trazendo para que venhamos estar aqui colocando diante dos irmãos internautas que estão assistindo à distância, na Europa, no Brasil, enfim, em todo o mundo. Mas que a palavra do Senhor, ela cada dia esteja dentro do seu coração, dentro do seu lar, na sua vida. Priorize as coisas de Deus e você vai ver que tudo vai ficar diferente. As coisas vão ficar melhor, cada vez mais melhor. E o mais importante, você está sendo edificado e se tornando aquele servo que o Senhor quer que você, que nós sejamos a cada dia da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. E neste momento eu quero fazer uma oração para fazer o término deste trabalho aqui, deste podcast, deste dia, este sendo o penúltimo, né? E outros mais estarão aí surgindo para a glória do Senhor. Se você pode fechar os seus olhos, querido Deus e eterno Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar, ó Senhor. Quero te louvar porque o Senhor é bom, a sua benignidade, ela dura e dura para sempre. É verdade, Senhor, que o que seria de nós se não fosse a tua bondade, a tua misericórdia? Porque não há mérito nenhum em nós, Senhor. Somos dependentes, verdadeiramente somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor a cada dia da nossa vida. Que o Senhor continue nos orientando, nos direcionando, Senhor. Continua abençoando este trabalho do podcast, os irmãos que estão atrás das câmeras. Dê-lhes graça, dê-lhes força. Usa a todos os irmãos e irmãs que estão envolvidos com este trabalho, que através deste trabalho, Senhor,
lares venham ser, ó Deus, abençoados pela tua palavra, pela tua santa escritura, que através deste trabalho o Senhor venha estar entrando em cada lar, em cada família que estiver aí assistindo e vendo aí, meu Deus, este trabalho maravilhoso. É o que eu te peço no nome de Jesus. Continua nos dando capacitação para que viemos fazer o teu id, a tua vontade. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém e amém. E a paz do Senhor Jesus a todos.